Fala, meu guri, estamos aqui para solucionar as questões da ESA 2021 e 2022 e vamos começar pela interpretação de texto, né? E um texto aí muito caro aos estudos de literatura, então quem está aí afiado na literatura já vai regaçar nesse texto aqui também, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas aí do Machado de Assis, que provavelmente você estudou também quando você estava estudando ali sobre o realismo na literatura, né? Mas vamos lá, vamos solucionar aí as questões. O texto a ser utilizado para responder as questões. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Muito bem, trechinho ali do lado, comecinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do comecinho mesmo, né? Enfim, vamos ler a primeira questão sobre a interpretação de texto. O autor-personagem decidiu iniciar sua narrativa pelo fim, pois. Então ele dá a explicação, né? Então, por que que ele inicia pelo fim, né? Ele fala bem aqui. O uso vulgar seria começar pelo nascimento, né? Então, todo mundo que vai escrever sobre uma autobiografia começa pelo nascimento, né? Então, aí ele falou, vou adotar um método diferente, né? Aí ele fala que ele não é um autor, E aí ele fala, segundo o escrito ficaria assim mais galante, né? E mais novo, certo? Ou seja, todo mundo começa pelo começo, né? É o uso vulgar, começar a autobiografia pelo começo. Mas ele quer fazer diferente, pelo fato dele não ser um autor defunto, mas um defunto autor, e porque assim ficaria um escrito mais novo, ou seja... Por que novo? Porque ninguém fez assim antes. Todo mundo começa pelo nascimento, né? O escritor que é escritor sempre faz dessa forma? Não, todo mundo começa pelo nascimento, como eu disse. Todos gostam de ouvir sobre a morte de alguém? Não foi sustentada essa alternativa no texto. É comum para esse tipo de narrativa? Jamais, né, gente? A gente está falando da época. Né? Quem manja aí da literatura sabe que é época de realismo, e no realismo, né, não se esperava uma narrativa de um defunto, né? Então não é comum jamais. É uma história de terror, né? É um fantasma. Não, né, gente? Então, letra C. Beleza? Então vamos aí para a segunda questão a respeito do texto aqui do Machadão. Qual a diferença entre autor defunto e defunto autor? Então, aqui, só por essas duas palavras, a gente já consegue a nossa resposta, né? Um autor defunto, ou seja, ele era autor em vida e aí ele morreu. É um autor defunto, um autor que já tinha morrido. E aqui ele é um defunto autor, ou seja, ele morreu primeiro para depois virar autor. Então, autor defunto era autor e morreu. E um defunto autor, como é o caso do Brás Cubas, ele morreu para se tornar autor. Então são sinônimos? Jamais, não é a mesma coisa, né? O primeiro iniciou sua carreira após a morte? Não, a gente acabou de falar que o primeiro já iniciou a carreira em vida. O primeiro escreve sobre sua morte e o segundo após a sua... Sobre a morte, não, né? O primeiro foi autor em vida e o segundo só após a morte. Sim, é o que a gente acabou de defender. O primeiro tem como tema a sua obra a morte e o segundo o ato de escrever, né? Isso poderia até ser, né, nessa interpretação, mas na questão não sustenta, né? Porque uma reflexão sobre o ato de escrever é muito cara ao Machado de Assis, inclusive no Memórias Póstumas, mas aqui não tem nada a ver com autor defunto, defunto autor. Autor defunto era autor e morreu. Defunto autor morreu e virou autor. Ok? E o que sustenta a letra D. Beleza? Entendeu, meu guri? Vamos aqui para a próxima questão do nosso texto. Nesse trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o autor-personagem faz uma comparação com Moisés. Essa comparação é baseada em ambos. Então, vamos lá entender por que ele faz essa comparação com Moisés. Moisés também contou a sua morte,
certo? Então, o Moisés também falou sobre a morte dele, né? Se você já estudou a Bíblia, já foi religioso, entende um pouco de Bíblia, né? Moisés, ele morreu e aí ele ressuscitou, né? Enfim, é o que eu sei também aí. Não a pôs no introito, né? O que ele falou? Ele não colocou o introito ao começo, né? Então, mas o Moisés, ele falou da morte dele, mas ele não colocou no começo. Essa é a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, né? Então, Moisés falou da morte, só que ele não colocou no começo. Essa é a diferença. Eu falei da morte, Moisés também. Só que eu coloquei a morte no começo e o Moisés pôs no fim, né? Então, esse simples trecho, eu vou até apagar as outras informações para não te confundir, mas esse simples trecho aqui mata a questão. Moisés também contou a sua morte. Ou seja, qual que é a semelhança entre esses dois? Qual que é a comparação que ele faz com Moisés? Eles gostam da vida? Não. Gostam do novo? Não. São escritores? Não é essa comparação. Moisés também contou da sua morte. Ou seja, os dois falaram da morte. E são amigos? Não, né, gente? Muito bem. Então, essa foi as questões de interpretação de texto da ESA 2021-22. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos resolver aqui algumas questões da prova da ESA, né? Aplicada em 2021 para matrícula em 2022, né? Vamos ver aí a de língua portuguesa. Vejamos essa questão. Observe. O bom escritor sabe que elementos como a coerência e a coesão são indispensáveis para a inteligibilidade dos textos escritos, bem como o respeito às normas gramaticais. Se o termo escritor fosse colocado no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para manter a correção da frase? Então, o que ele está querendo dizer é que nós vamos passar escritor para escritores, né? Beleza, então, para a minha frase ficar correta, né? Como é que ficaria então? Vamos lá, escritores, beleza. Então, vamos ver as adequações que isso aí exigem, né? Então, seria os bons escritores sabem, né, que elementos como... O resto não muda, porque não está ligado a escritores, né? Então, veja, detalhe da pergunta, quantas outras alterações? Ou seja, não vai contar escritores, né? Então, se eu não contar escritores, quantas alterações eu tive? 1, 2, 3, né? Tudo bem? Então, nós vamos aqui de letra B, 3 alterações, ok? Vamos para a próxima. Muito bem, pessoal, vamos atacar mais uma questão aqui, né? Está perguntando da palavra, estão grifadas aí, qual é um advérbio, né? Qual é a pegadinha dessa questão? A pegadinha é são as palavras denotativas, né? O que são palavras denotativas? São palavras que parecem advérbio, mas não são, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui o mas, ela é uma... Nesse caso, né? Nesse caso aí, ela não é uma conjunção nem um advérbio, né? Nesse caso, você vê que ela está introduzindo uma situação, né? Então, ela é uma palavra denotativa de situação, né? Beleza? Tá, vamos ver o só. O só é uma palavra só. Palavra denotativa de limitação, né? Nesse caso aqui está limitando a 2 pessoas vivas, ok? O afinal é uma palavra denotativa de situação.
ok? E o até é uma palavra denotativa de inclusão, está incluindo a Maria, né? Então, gente, é uma diferença muito tênue, né? Uma questão difícil, chata, né? E vai nos dar, então, esse porquê como resposta, né? Isso aqui é um advérbio interrogativo, né? De causa, ok? Então, gente, questão difícil, né? Exige um conhecimento aprofundado aí, né? Mas nós vamos aqui na letra A, que é um advérbio interrogativo aí de causa. As outras são palavras denotativas, né? Ou seja, são palavras que não têm função sintática, embora se assemelhem demais ao advérbio, mas não são advérbios, tá bom? Então, ficamos com a alternativa A. Vamos para a próxima. Esses versos pertencem à segunda estrofe de um soneto. Analisando seus aspectos formais, conclui-se que o poema... Então, gente, só por essa informação aqui, ó, soneto, a gente mata a questão. A gente mata, tá? Mas vamos ler ali. Escreve, molha a pena, o leve estilo enrista. Pinta o canto do céu uma nuvem de gaze. Solta, brilhante ao sol, que a alma se te vaze. Na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista, né? Então, gente, sobre um soneto, gente, a primeira informação, né, do que é formado um soneto. Então, aqui é um recorte, aqui é um quarteto. Nós sabemos que um soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos, né? Quarteto é uma estrofe de 4 versos. Então, 4 mais 4, 8. 2 tercetos, 6. 8 mais 6, 14, né, gente? Questão de matemática aqui, mas nem precisava contar. Se você sabe um soneto, você sabe que é um texto formado por 14 versos, o que nos dá aqui já a letra B, né? Versos brancos, gente. O que é verso branco? Verso branco, né, é que não tem rima, né? Enrista à vista, gaze e vase, tem rima, né? Então, e 4 quartetos também já elimina aqui. 12 versos de 10 sílabas e rimas alternadas, gente, a gente já falou, acabou de falar que são 14 versos. Não é 12, não é 4, a ausência de rimas daqui também já está completamente errado. Não tem número fixo de estrofe? Não, jamais, né? Soneto é uma estrutura, né, de forma fixa. 2 quartetos, 2 tercetos, certo? Nem sílabas métricas. Então tem 14 versos. Só isso já matou a questão, né? E 12 sílabas, né, gente? Nem você precisa, né? Se você quiser, você podia até fazer a escansão aqui, mas seria perca de tempo. A gente sabe que o soneto ou é 10 ou é 12, né? Então, até essa informação também tá certa. E rimas ricas, né, gente? Rima rica é quando rima diferentes classes de palavras, né? O leve estilo enrista é verbo, né? Gaze é substantivo, vase, verbo. Aqui tem uma rima rica, substantivo com verbo, né? A vista é uma locução adverbial, né? Então, verbo com locução adverbial, rima rica também. Enfim, 14 versos, 12 sílabas, rimas ricas. Letra B. Olá, pessoal. Mais uma questão aí, né? Vamos lá, então. Observe o enunciado abaixo. Ele é o cara. Vê que o O está até maior, né? O cara, né? Bom, então, de acordo com o texto, analise as afirmações abaixo. O O é um artigo definido e seu valor semântico é de notoriedade. Verdadeiro, né? Quais são os artigos definidos? O, a, os, as, né? Então, é um artigo definido. E o valor semântico é o seguinte, qual o sentido que esse O tem? É de notoriedade, né? Ele é o cara, tá distinguindo ali, né? Então, essa primeira aí é verdadeira, né? Então, vamos ver.
Vou pôr certo ou errado, né? Pronto, a primeira é certo. Tudo bem? Vamos lá. O "o" é um artigo indefinido e seu valor semântico é de generalização. Não, artigo indefinido é um, uma, uns, umas, né? Então essa aqui tá falsa, né? Falsa. Não, errada, né? Vamos falar de certo ou errado. Errado. Vamos para a próxima lá. Ele é um pronome. Sim, pronome reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome reto, sujeito, né? Ele é um pronome e o termo é um verbo não nocional. Sim, o que é o verbo, esse verbo ser? É um verbo de ligação, né? E o verbo de ligação, né? É a mesma coisa que verbo relacional, né? Porque ele relaciona uma qualidade ao sujeito, ou um verbo não nocional. Porque o verbo nocional, né? Os verbos nocionais são aqueles verbos de ação, né? Andar, comer, correr, né? Então, o verbo de ligação é um verbo relacional ou não nocional. Então, é exatamente o que ele está falando ali, né? Então, está correto, ó. Ele é um pronome? Sim, pronome reto. E o verbo ser, é um verbo não nocional? Sim, é um verbo de ligação. Verbo não nocional é sinônimo de verbo de ligação, né? A expressão cara é característica da linguagem informal? Sim, é gíria, né? Isso aqui é uma gíria, né? Gíria. E você usa gíria no trato do dia a dia, né? Numa linguagem informal. Cara, mina, né? Rolê. Isso é linguagem informal. Você nunca vai usar isso num texto, né? Nunca você vai usar num documento formal, num texto formal. Então, cara, é linguagem informal? Certo, sim, é informal. Informal, prefixo de negação, né? Não formal. Beleza. Então, o que eu tenho de correto? A1, A3 e A4, né? Então, quais são as corretas? Aqui, ó. Letra C. A1, A3 e A4. Só A2 que está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos lá, gente. Mais uma questão aí. Vamos lá. Leia a seguir os versos de João Cabral Melo Neto. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina. O valor semântico correto para a expressão destacada, né, ou melhor, é de. Então, gente, mais uma vez aí eles estão explorando palavras denotativas, né? Então, se você vê assim, ou melhor, isto é, quer dizer, você vai ver lá na teoria, lá na gramática, que ou ela é, né? Ou ela é de explicação, né? Ou ela é de correção, né? Ou de correção, né? Espera aí que eu vou conseguir. Beleza. Então, essas palavras, isto é, ou melhor, quer dizer, são palavras denotativas, aquelas que parecem advérbio, mas não são, né? Sem função sintática. Ou elas se encaixam numa explicação ou se encaixam numa correção, né? Então, você vai até por eliminação aqui. Comparação, contradição, condição, valorização, não. Correção é a mesma coisa que retificação, né? Ó. Então, nós, até por eliminação aqui, né? Já que não tem uma de explicação, você não precisa nem pensar muito, né? Vamos logo aqui de retificação, ok? Vamos para a próxima. Bom, uma questão de verbo, né? Está pedindo lá, são exemplos de verbos irregulares, exceto, ou seja, ele quer um verbo
O que ele quer? Ele quer um verbo regular, né? Para eu saber se o verbo é regular, eu vou logo, né? Dois tempos vão me dizer, o presente e o pretérito perfeito, né? Então aqui, vamos no... Você vai no presente ou no pretérito perfeito, né? Então, se o verbo for regular no presente e no pretérito perfeito, ele é um verbo regular. Então vamos... ele não está pedindo o tempo que o verbo está, ele só está me dando o verbo, né? Então vamos, por exemplo, aqui, vamos ver um verbo regular qualquer, né? Por exemplo, cantar. Cantar. Então como é que eu faço? Você tira o A e o R, né? E acrescenta a terminação do presente, né? Então fica eu canto, né? Olha lá. Isso é um verbo regular, tudo bem? Então vamos ver a primeira pessoa desses verbos. Verbo pedir, né? O verbo pedir. Se eu tirar o I e o R e acrescentar o O, fica pedo. Eu pedo? Não, né? Então, como é que é? Fica eu peço, né? Então veja como o radical mudou, né? O radical que é pede mudou para ser cedilha, né? Então, se você tem uma mudança no radical ou uma mudança na terminação, esse verbo não é regular. Então, o verbo pedir é irregular e não é isso que eu quero. Vamos pular a letra B, que ela é a solução, né? O verbo medir, mesma coisa, né? Ó, medir, tiro o I e o R, eu medo. Não, né? Não dá. Então não é eu medo, é eu meço. Então o radical que era mede virou messe. Então mudança no radical, esse verbo também é irregular. O verbo dar, né? Verbo dar, tira o A e o R, dá eu dou. Não, né? Fica eu dou. Então veja que terminou em U e não em O, né? Então se a primeira pessoa do presente, do indicativo, terminou em U, esse verbo é irregular. Então o verbo dar também é irregular, né? O verbo fazer, mesma coisa, né? Ó, verbo fazer, tira o E e o R, fica eu faço? Não, né? Mudou de novo, né? Vai ficar eu faço. Então o radical passou de faz para faço, né? Então também é irregular, né? Mudança no radical, né? E a letra B? Ah, a letra B é pegadinha, né? Letra B você tem lá, ó, restringir. Tá. Você vai trocar, vai tirar o I e o R e acrescentar o O para ver se ele é regular, né? Eu restringo. Não, eu restringo não, sou eu. Então não pode ser eu restringo, tem que ser, vamos fazer aqui, ó. Eu restringo. Tudo bem, então o que aconteceu? O G mudou para J, mas isso não altera o fato do verbo ser regular. Isso é uma alteração apenas fonética, né? Para você poder, antes de O e A, né? Para manter o som de G, você tem que trocar por J. Então isso não altera o fato do verbo ser regular, né? Rodapé de livro, né? Questão difícil, mas por eliminação, até talvez, né, a gente, vários alunos aí possam ter chegado. Mas, questão difícil, sim, nós vamos ficar com a letra B. É o único verbo regular que tem aí nessa questão, tá ok? Vamos para a próxima. Bom, vamos resolver essa questão aqui de acentuação gráfica, tá ok? Então,
Então, vai lá. Assinale a alternativa em que os vocábulos obedecem às mesmas regras de acentuação gráfica das palavras temática e saúde, respectivamente. Então, vamos lá. Ó. O que é temática? Ó. Separação silábica, né? Para saber a acentuação gráfica, tem que separar a sílaba, né? Temática. Por que ela está sendo acentuada? Proparoxítona, né? Toda proparoxítona é acentuada, né? E saúde? Saúde. Por que ela está sendo acentuada aqui? Por ser um hiato de I e U, né? Com a vogal anterior, né? Então é isso que eu vou procurar. Proparoxítona e um hiato de I e U, né? Então vamos lá. Parabéns, oxítona, né? Hífen, paroxítona. Ó, dá para cortar logo pela primeira, né? Médico, essa é proparoxítona. Conteúdo, hiato de I e U com a vogal anterior, né? Beleza. Robótica, proparoxítona. E café, oxítona, não é hiato, né? Revólver, paroxítona, ok? Então, até por eliminação, né? Nós vamos aí de letra C, médico e conteúdo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Fala, meu guri. Questão aqui, tirinha do Calvin de funções da linguagem. Essa tirinha aí foi de graça, jovem, porque todo professor que vai ensinar funções da linguagem usa essa tirinha do Calvin, gente. Então, morre aqui, ó. Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Gente, essa tirinha é muito comum nas aulas de funções de linguagem, gente. Então, função de linguagem predominante na fala do Calvin, por testar o canal. Ó, testar o canal de contato, gente. Qual que é a função, né, que quer estabelecer um contato, que quer iniciar uma conversa, né, estabelecer a comunicação, né, gente? É a função poética? Não. É apelativa? Ele quer te convencer de algo? Também não. Metalinguística, ele está falando do próprio ato de falar, né? Não. Denotativa, né? Então, gente, estabelecer contato. Função fática, né? Esse tá muito na cara. Essa foi de graça para vocês, jovens. Bom, mais uma questão aí que tá mexendo com acentuação, né? Acentuação é a mesma coisa que eu preciso de separar a sílaba e saber se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, na verdade, ele cita aí como questão de acentuação, mas ele quer que a gente classifique a palavra aí quanto à posição da sílaba tônica. Então, o que eu tenho que fazer? Separar a sílaba, né? Separar a sílaba e ver onde está a tônica, né? Então, vamos fazer aqui tábua. Ó. Tábua. Então, o que é isso aí? Paroxítona, né? Quando a sílaba tônica é a penúltima, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma paroxítona. Como é que eu separo a sílaba de céu? Não separo, né? Céu é céu mesmo. Só tem uma sílaba. Então, o que é isso aqui? Monossílabo tônico, né? E tórax. Vamos separar aqui, ó. Tórax. Tudo bem. Sílaba tônica penúltima. O que eu tenho aqui? Paroxítona também, né? Paroxítona. Gente, o monossílabo tônico, olha só uma coisa interessante, né? O monossílabo tônico é diferente de oxítona. Você só pode classificar uma palavra como oxítona se ela tiver duas ou mais sílabas, né? Aqui, ó. Mais de duas
Porque palavra com uma sílaba só, eu só vou classificar como monossílabo. E acabou. Não tem posição de sílaba tônica, é monossílabo, né? Então, o que eu tenho então? Paroxítona, monossílabo e paroxítona. Então vamos lá. Paroxítona, monossílabo tônico e paroxítona nos dá a letra C, né? Ele pede respectivamente, então respectivamente, paroxítona, monossílabo tônico e paroxítona. Tudo bem? Vamos para a próxima. Fala, meu jovem. Questão de literatura aqui da ESA 21-22, né? Pero Vaz de Caminha, carta de Pero Vaz de Caminha, carta de caminho, a gente já sabe que é quintismo, né? Então vamos lá, é o primeiro conteúdo que se estuda para se preparar para a ESA, né? Então vamos lá. Lê o fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha a seguir. Né? Imagem meramente ilustrativa também. Quem se lembra da minha aula, eu até trouxe aqui essa imagem. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de material ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Nesse trecho, a carta de caminho alinha-se ao projeto colonizador da coroa portuguesa para a nova terra, pois essencialmente, então se você lembra das aulas de literatura, qual que era o projeto colonizador, né? A conquista, né? Material e espiritual. Então, eles não só estavam interessados, né, nos recursos que aquela terra pode trazer, mas também, né, em espalhar a religião católica, né? Então, conquistar a conquista material e espiritual. Então, qual que é a questão que mais se aproxima da conquista material e espiritual aí? Realça somente a possibilidade da catequese, ou seja, é só espiritual? Não. Faltando aí a material. Informa sobre o potencial econômico, né? A conquista material, potencial, o que essa terra potencialmente pode nos oferecer, pode oferecer à coroa portuguesa, e a conversão católica. Sim, conquista material, conquista espiritual. Até agora é a B. Vamos ver se as outras vão nos deixar em dúvida. Descreve a exuberância das terras para impressionar a coroa portuguesa. Tá certo, mas esse trecho tá descrevendo a exuberância? Tá falando das árvores, da natureza, etc. Nesse trecho, não. Né? Então, ele quer saber, né, sobre o fragmento, né, desse trecho, e não da carta em si. Se fosse mais genérica a questão, esse estaria certo, né? Então, não agora. Demarca a superioridade europeia para enfatizar a miséria dos indígenas. Nada nesse trecho sustenta isso, né? Superioridade europeia e miséria dos indígenas. Não. Evidencia a ausência de trabalho dos povos autóctones, né? Os povos nativos. Também nada nesse trecho sustenta isso, né? Então, nós ficamos aí com letra B. Mais uma questão de literatura aí na sua prova da ESA 2021-22, né, gente? E aqui, ó, Joaquim Manuel Macedo, né, gente? Tá na cara, é uma questão de romantismo que é muito comum, né? Então, se você não veio preparado com romantismo na ponta da língua dessa prova, você não veio preparado para essa prova. Então, tenho certeza aqui que você matou essa questão, né, gente? Então vamos lá. A Moreninha de Joaquim Manuel Macedo é o primeiro romance do romantismo brasileiro. Nessa passagem evidenciam as seguintes características do movimento. Então vamos lá. Dona Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta e buliçosa, está em selo. A sua maior graça, aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como a abelha. Perderia metade do que vale, se não estivesse em contínua agitação. O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na tênue flor e voeja nos ares. Dona Carolina é um beija-flor completo. Então, vamos lá. Então, ele está falando da Dona Carolina, que ela é agitada como uma abelha, né? Mas que está aí, o encanto dela está nessa agitação, né? Enfim, então a gente vê várias comparações ali com a natureza, comparando a Carolina com a natureza. Então,
são coisas muito caras ao romantismo que esse. Aproximação da leitora e ambientação do contexto. Aproximação da leitora, né? Aqui em algum momento ele estabeleceu o contato com o leitor, né? Ambientação no contexto burguês poderia até ser, mas, né, ambientação está mais falando do espaço, descrever é um romance urbano, descrever a cidade, a casa, nada disso. Isso é uma coisa comum ao romantismo, mas não neste trecho. Sentimentalismo exacerbado, poderia ser romantismo, né? Sentimentalismo exacerbado. Linguagem próxima coloquial, gente, por favor, né? Você acha que um leitor coloquial sabe o que é buliçosa? Ebulição, né? Então, esse vocábulo não é nada coloquial, né? Por favor. Narrador em primeira pessoa, não, gente. Na cara a gente sabe que aí tá em terceira pessoa, né? E predomínio do sonho, que sonho aqui, né? Não, senhor. Idealização feminina, sim, a Dona Carolina é agitada como uma borboleta, ela é o beija-flor em pessoa, né? O beija-flor completo. Tá idealizando ali, né? E metaforização da natureza. Sim, gente, é o tanto elemento que remete à natureza. A abelha, o beija-flor, a flor, o ar, né? Então tá fazendo uma metáfora, tá comparando a garota com os elementos da natureza. Isso é uma metáfora, tá? Então aí, ficamos com a letra D, né? Eu lírico introspectivo e representações vagas. Isso aqui é coisa de modernismo, né, gente? Né? Escrita intimista, falar de si mesmo, de dentro. Né? Representações vagas, eu não sei definir o que é muito bem aquilo. É muito cara a narrativa intimista lá do modernismo, né? Poderia até ser que o romantismo traz um pouco disso, do eu, né? E o romantismo traz um pouco da atmosfera do sonho, do que é impreciso, mas aqui tá muito clara aí a descrição. Então até poderia ser em alguma medida essa, nos deixaria em dúvida, mas aqui está mais claro, é a letra D. Tá certo, meu guri?